Censura na China, filmes ruins, excesso de lançamentos, acusações de lacração e de ser capacho da cultura woke, boicote de conservadores, problemas internos com autores e até a concorrência roubando seus diretores. O inferno astral da Marvel ainda não terminou. E muitos dizem que está apenas começando. Somente os fãs mais obstinados estão acompanhando todos os filmes, séries, spin-offs e comprando bonecos colecionáveis da marca. Uma crise se instalou na empresa há cerca de 2 anos. Nesse vídeo iremos detalhar todos os problemas que o estúdio está passando e algumas de suas causas, além de dar um panorama dos tempos de grande sucesso da empresa. Tudo isso você vai ver agora. O universo cinematográfico Marvel, conhecido como MCU, que vem do inglês Marvel Cinematic Universe, é uma franquia de mídia norte-americana criada em 2008. Ela é centrada em filmes de super-herói produzidos pela Marvel Studios, baseados em personagens das revistas em quadrinhos da Marvel Comics. O universo Marvel foi oficialmente criado com o lançamento do filme Homem de Ferro, em 2008. Um sucesso que arrecadou 585 milhões de dólares em bilheteria. Nos anos seguintes, o estúdio lançou vários filmes, construindo personagens e histórias em fases e faturando com lançamentos cruzados. A primeira fase terminou com Os Vingadores, em 2012. Esse foi o primeiro filme da companhia a faturar mais de 1 bilhão de dólares. O investimento da Disney na Marvel rendeu lucros de dezenas de bilhões de dólares. A Disney comprou a Marvel em 31 de dezembro de 2009. Esse universo era uma editora de gibis à beira da falência e virou uma empresa de extremo sucesso no cinema. A dona dos parques e dos personagens Mickey e Bela Adormecida comprou a Marvel por 4,2 bilhões de dólares. Depois da compra, foram criadas 2 divisões de conteúdo na empresa, uma divisão cinematográfica e a outra televisiva. Depois do lançamento de Os Vingadores, a arrecadação da bilheteria cresceu. Filmes como Capitão América, Guerra Civil, Pantera Negra e Capitã Marvel tiveram grande sucesso de público e da crítica. O universo cinematográfico Marvel é uma das maiores sagas do cinema. Veja nesse gráfico que mostra o desempenho da bilheteria dos filmes da empresa. Percebam, o primeiro grande sucesso do estúdio foi Os Vingadores, sendo o pioneiro filme a ultrapassar 1 bilhão de dólares em bilheteria. Analisando apenas o gráfico, vemos que o topo do estúdio foi Vingadores Ultimate. A produção é a segunda maior bilheteria da história do cinema, com 2,79 bilhões de dólares arrecadados. A Marvel, sob o guarda-chuva da Disney, explodiu e faturou 30 bilhões de dólares com 33 filmes. Os filmes Os Vingadores de 2012 e Os Vingadores A Era de Tron de 2015 juntos renderam aos cofres da Marvel quase que 3 bilhões de dólares, faturando individualmente 1,51 bilhão e 1,39 bi, respectivamente. Outros grandes sucessos dos estúdios incluem Vingadores, Guerra Infinita, faturando 2,04 bilhões. Homem-Aranha, De Volta para Casa, teve uma bilheteria mundial de 1,9 bilhões. Pantera Negra teve 1,3 bilhão de faturamento. Já o Homem de Ferro 3 faturou 1,21 bilhões. Homem-Aranha, Longe de Casa, teve uma bilheteria de 1,3 bilhão. Aí veio a Capitão Marvel, que também faturou 1,1 bilhão. Percebam que a Marvel teve um período de grande sucesso. Todavia, a maré começou a mudar e o universo Marvel iniciou um período de crise e a perder muita bilheteria. Foi aí que o opulento universo dos estúdios Marvel entrou em queda livre. Muitos consideram que o estúdio está em uma grande e difícil crise.
Infelizmente, os últimos lançamentos da empresa tiveram baixo desempenho de bilheteria, o que se tornou um problema para o estúdio. Após o estrondoso sucesso, a situação mudou. Percebam nesse gráfico que após Homem-Aranha Longe de Casa, nenhum lançamento ultrapassou 1 bilhão em bilheteria. O último lançamento da Marvel, The Marvel, o 33º filme do estúdio, teve o pior desempenho em todos os tempos no mundo inteiro, encerrando sua temporada nos cinemas com apenas 205 milhões de faturamento, abaixo até de Incrível Hulk, que arrecadou 264 milhões de dólares em bilheteria em 2008. Orçado em 274 milhões, The Marvel deixou um prejuízo de milhões de dólares para a Disney, se transformando em um estrondoso desastre comercial. Para ser lucrativa, a produção teria de passar dos 600 milhões. Nesse ritmo, The Marvel está sendo o maior fracasso da história do estúdio, liderando o Cliffhanger, que já conta com Homem-Formiga e a Vespa, também nesse ano, e Eternos, de 2021. Para se ter uma dimensão do problema, vejamos o caso da Fase 4, concluída em 2022, que fechou com faturamento de 888 milhões de dólares, uma queda de 28% em relação à Fase 3, que foi de 2016 a 2019. Mas o problema não é apenas bilheteria. A aprovação dos filmes junto aos fãs também caíram. No Rotten Tomatoes, site que compila as opiniões da imprensa, antes a aprovação média girava em torno de 80%, chegando a 88,2% na terceira fase. Entretanto, esse mar de rosas de aprovação do público acabou, e as avaliações positivas caíram para 78,8% na fase 3 e 64,5% na fase 4. Mas quais são os motivos para a queda da Marvel? Pois é isso que a partir de agora iremos ver. Um dos primeiros problemas é o chamado de roteiros manjados. Os roteiros batidos seguem uma lógica padrão. O protagonista passa por algum drama, uma crise existencial, por exemplo, mas se recupera a tempo de salvar o mundo, é claro. Outro ponto é as sequências intermináveis de lutas e efeitos especiais. Tudo tão previsível que está ficando chato até para os grandes fãs desses filmes. Essa forma explora heróis imperfeitos, inseguros e moralmente ambíguos. Sem um roteiro decente, não há Vingadores que seja capaz de salvar o planeta bilheteria. Vale lembrar que, em uma galáxia não muito distante, o aclamado cineasta Martin Scorsese, responsável por clássicos como Touro Indomável, foi atacado por acusar os filmes de super-heróis de pobreza criativa. Ele chegou a dizer que esses filmes eram apenas um parque de diversões e nada mais, e que não havia arte nesse tipo de filme. Ironia ou não, o mais recente longa de Scorsese, Assassinos da Lua das Flores, chegou a empatar em bilheteria com o filme The Marvels. Os críticos dos filmes de super-heróis argumentam que esses filmes chegou a dominar o mercado de tal forma que, se você estiver interessado em assistir a um grande filme sobre pessoas sem superpoderes, as opções estão cada vez mais limitadas. Os roteiros ruins apontam para uma crise criativa no estúdio. Crise essa que começou com a pandemia de Covid em 2020. E por falar em Covid, esse é um outro fator que deu início na crise vivida pela empresa. A pandemia de Covid foi um dos primeiros problemas enfrentados pela companhia. Na verdade, o Covid gerou prejuízo em toda a economia global, principalmente para os setores vistos como não essenciais, como o entretenimento. A pandemia durou cerca de 2 anos e afetou a bilheteria mundial, impactando assim novos lançamentos e novos investimentos. Mas a questão não é apenas a dupla, roteiros ruins e pandemia. Há outras questões em jogo. Outro ponto que deve ser considerado como agravante na crise da Marvel é o excesso de lançamentos de produtos relacionados às suas franquias, saturando assim seus clientes. Na pandemia, os executivos da Disney exigiram um aumento na produção de filmes e principalmente de séries para o serviço de streaming Disney Plus. A ordem era produzir a todo vapor. Não passava um mês sem um produto novo da Marvel, seja nos cinemas ou no Disney Plus. Com o volume
de produções em alta, quem saiu perdendo foi a qualidade. A quantidade de produções passou a atropelar a capacidade do produtor Kevin Feige em fazer seu controle de qualidade dos filmes. Kevin é atualmente produtor e presidente da Marvel Studios. Os filmes que ele produziu têm uma bilheteria mundial de 14 bilhões de dólares. Apesar do talento, ele não foi capaz de revisar tantos filmes e séries de maneira quase simultânea. A estratégia de lançar múltiplos filmes e séries a cada ano trouxe uma sensação de excesso, o que parece ter cansado os fãs mais apaixonados. O normal era ter 3 produções da Marvel por ano nos cinemas. Hoje, a cada 2 meses há um lançamento, seja no stream ou na tela grande. O estúdio lançou 11 séries de TV no Disney Plus. Enquanto as 3 primeiras fases do estúdio foram limitadas apenas aos lançamentos de longa-metragens, a fase 4 de 2021 a 2022 inclui 8 séries de televisão lançadas no serviço de streaming da Disney. O excesso de lançamento traz uma outra questão. Por conta dos filmes serem geralmente interconectados, muitos acreditam que para compreender uma história de forma verdadeira, seria necessário assistir muitos filmes anteriores e ainda diversas temporadas das séries. Para entender a história de The Marvel, por exemplo, é preciso ter visto as séries WandaVision e Mr. Marvel, além de 2 últimos Vingadores e do filme Capitã Marvel. Claro que isso não é um problema para os superfãs. Esses sempre assistirão a tudo e se duvidar por pelo menos 2 vezes. Todavia, os superfãs por si só não rendem uma bilheteria de bilhões de dólares. O espectador eventual precisa fazer parte da equação para a bilheteria ser um sucesso. No entanto, para esse público, esses filmes não são mais divertidos. Eles estão se tornando uma tarefa enfadonha. Esse problema teria iniciado na fase 4. Nela, a Marvel ampliou exponencialmente seus lançamentos, com a mistura de filmes e séries. Especialistas em audiovisual afirmam que todo o gênero cinematográfico tende a ficar saturado depois de um certo tempo, ainda mais com tantos produtos semelhantes em um curto período. Mas a matemática do estúdio Marvel é: se dá lucro, vamos produzir mais e mais. Mas os problemas não param por aí, e é aí que entra o fator China. A China é grande em tudo. O país é o segundo maior mercado cinematográfico do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Nesse cenário, a China baniu os filmes da Marvel por 3 anos e meio. É claro que a falta de bilheteria dos chineses fez diminuir os lucros da Disney. O banimento acabou em 2023, mas o público por lá não está mais conectado com a franquia como antes. A falta de conhecimento dos filmes anteriores dificulta que os chineses vão ao cinema com o mesmo entusiasmo de antes. Demandará tempo para que a Disney volte a ter o mesmo público na China. Mas os chineses não são a única polêmica nessa crise. Talvez o ponto de maior polêmica é a chamada lacração. Sim, isso também tem prejudicado a Marvel. Desde 2019, a Marvel tem sofrendo boicote do público conservador. O fato gerador desse boicote foi o lançamento do filme Capitã Marvel. A queixa desse público é o protagonismo e destaque com que as personagens femininas vêm ganhando nesse universo. A questão pode ser resumida com o termo cultura woke. O termo cultura woke tem a intenção de promover maior diversidade e valorização das chamadas minorias, que inclui negros, mulheres, imigrantes, homossexuais, pessoas trans e do multiculturalismo. A cultura woke, também chamada de politicamente correto, se espalhou no mundo e com ela gerou um contra-ataque daqueles mais conservadores. O termo woke tornou-se sinônimo de políticas da esquerda e, por isso, o combate dos conservadores. A direita acredita que essas políticas representam uma ameaça aos valores da família. A guerra envolvendo o politicamente correto não fica restrita apenas na cultura e na política. A batalha também chegou no mundo empresarial. E é aí que a Marvel começa a ser boicotada e atacada por adotar mudanças em seus filmes, como o protagonismo de super-heróis femininas, negros e até gays. Nessa guerra, até um outro termo foi criado: quem lacra não lucra. A organização norte-americana 1 Million Moms, formada por mães conservadoras, chegou a declarar: crianças desejam ser como super-heróis. Crianças imitam suas ações e
e até se vestem para lembrar esses personagens o máximo que puderem. Você pode imaginar garotos dizendo que querem ter um namorado como os X-Men. E continuou: isso é ridículo. Por que os homens gays adultos precisam de super-heróis como modelos? Eles não precisam, mas querem doutrinar mentes de jovens, colocando esses personagens gays em um pedestal sob uma luz positiva. Essas empresas influenciam fortemente nossa juventude por meio desses super-heróis, para fazer uma lavagem cerebral e fazê-los pensar que o modo de vida gay é normal e desejável. Como cristãos, sabemos que a homossexualidade é um pecado. Concluindo, a direita critica uma suposta arrogância do universo Marvel em não ouvir seus clientes conservadores e dar atenção apenas aos clientes progressistas ou de esquerda. Mas se você acredita que a Marvel tem problemas demais, espere que tem mais. Ainda há os problemas internos da empresa. Em 2022, a Marvel enfrentou uma crise com seus profissionais de efeitos visuais, o que ajudou na diminuição da qualidade em seus filmes, queda essa que foi percebida e reclamada pelos fãs. A empresa foi acusada de péssimas condições de trabalho desses profissionais. Outro problema interno que prejudicou a empresa foi o fato que James Gunn, roteirista, diretor e produtor, deixou a Marvel para trabalhar na concorrente, a DC Comics, pertencente à arquirrival Warner Bros. James é conhecido por comandar os 2 primeiros filmes dos Guardiões da Galáxia. A saída de Gunn foi um duro golpe para os fãs do estúdio. Sua saída ocorreu em 2018, quando tweets antigos do diretor contendo piadas sobre o Holocausto, pedofilia e estupro foram divulgados. Depois do cancelamento, ficou insustentável a Marvel continuar com ele. Houve ainda o caso do ator Jonathan Majors, que atuou como Kang, o Conquistador, no filme da Marvel Homem-Formiga. Ele foi preso por agressão contra a namorada. Em 18 de dezembro de 2023, o ator foi considerado culpado em julgamento por agressão de 3º grau contra sua ex-namorada Gleice Jabari. Na época, o ator alegou inocência sobre as agressões físicas e declarou: "Fui imprudente com o coração dela, mas não com o corpo." O mar de azar continuou. Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra, que parecia o herdeiro natural para uma liderança, morreu tragicamente em agosto de 2020. A morte comoveu o mundo, e não apenas os fãs do Pantera Negra. O ator foi vítima de um câncer contra o qual lutava desde 2016. Ele se foi aos 43 anos. Ele morreu em sua casa nos Estados Unidos, acompanhado da mulher e da família. Ele nunca tinha falado sobre a doença publicamente. Em 2016, o ator estreou o papel pelo qual seria mais lembrado. Em Capitão América Guerra Civil, Boseman apareceu pela primeira vez como T'Challa, ou Pantera Negra, que foi criado pela Marvel em 1966 como o primeiro super-herói negro dos quadrinhos americanos. No filme e nos quadrinhos, T'Challa é o rei de Wakanda. 2 anos depois, estreou seu próprio filme, Pantera Negra. Sucesso com a crítica e com o público, a história do herói de um reino africano fictício e avançado bateu a marca do $1 bilhão nas bilheterias mundiais. Ganhou 3 Oscars e foi indicado a outros 4, entre eles o de o melhor filme. Como Pantera Negra, ele ainda participou de Vingadores Guerra Infinita em 2018 e Vingadores Ultimate em 2019, e tinha presença confirmada em um novo Pantera Negra que estava previsto para 2022 na época de sua morte. Envolvida com tantos problemas, muitos se perguntam: a Marvel será capaz de sair dessa crise? Essa pergunta não é fácil de responder. A empresa precisa rever muitos pontos. Primeiro, sua posição de lançar filmes e séries sem intervalo. Precisa abandonar também a ganância de fazer uma obra depois da outra e sem qualidade. A Disney já começou a se mover, pensando em lucro mesmo sem a Marvel. A empresa comprou a Fox em 2019. Com o negócio, a Disney passou a controlar os direitos dos filmes X-Men, Deadpool, Quarteto Fantástico e Avatar. A era dos super-heróis não chegará ao fim tão cedo, e talvez esse dia nunca chegue. É precoce afirmar a morte da Marvel na cultura pop. A pergunta que fica é: o estúdio de Hollywood mais bem-sucedido da última década conseguirá voltar ao topo das bilheterias globais? E você, concorda que o politicamente correto
prejudicou a Marvel ou acredita que isso é apenas extremismo dos conservadores? Você acredita que com o término da censura na China, as bilheterias da Marvel voltarão a subir? Concorda que a redução de filmes pode trazer a qualidade de volta? Você concorda que os filmes de super-heróis já cansaram? Comentem aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo ou gostaria de ver um assunto abordado, envie seus comentários e sugestões. Convido você a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, a se inscrever em nosso canal e ativar os sininhos das notificações. Assim, o YouTube te avisará sempre que houver novos vídeos. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Até a próxima e se cuidem.